Fala pessoal, aqui é o Gui. No vídeo de hoje vou ajudar vocês a identificar, tá? Quando um projeto é scam ou realmente é um projeto bom, um projeto legal pra gente sempre entrar, tá? Antes de começar o vídeo, pessoal, nunca esqueça de deixar o like, tá? Se inscrever no canal, que isso realmente ajuda bastante aí a continuar trazendo conteúdo legal pra vocês. Bom, pessoal, um aviso rápido no começo, tá? Porque eu sei que depois muita gente vai comentar, não tem como a gente ter certeza se um projeto é 100% scam ou se ele realmente é um projeto 100% bom. Tem projetos que começam ruins e depois vão se adequando até virar um bom projeto, tem projetos que vão começar bem e depois vão se tornar scam. Então, nada é 100%, tá? Não adianta vocês acharem que vocês vão conseguir identificar desde o início um projeto 100% scam ou não, mas saibam que essa aqui são pistas, tá? E algumas dicas que vão ajudar vocês a identificar se um projeto realmente vale a pena vocês entrarem desde o começo ou não, tá? Então, aqui eu vou trazer várias dicas, vários pontos legais para vocês para ajudar na identificação. Mas, mais uma vez falando, nada é 100% garantia. Bom, pessoal, então eu tô aqui numa tela em branca, tá? A gente vai falar de alguns aspectos básicos, mas que são aspectos extremamente importantes para a gente estar dentro de algum projeto. Então, tá aparecendo aí na tela para vocês agora, tá? Os 8 principais aspectos que um projeto precisa ter e vocês sempre vão precisar estudar e saber o que é cada um desses aspectos, tá? E como isso vai ajudar vocês a identificar se o projeto realmente tem um embasamento ou se é um projeto realmente fajuto, tem um projeto que tem tudo para ser um scam no futuro, ou nem ser um scam, mas ser um projeto que infelizmente não vai funcionar, tá? Então vamos por parte, tá, pessoal? Agora tá aparecendo para vocês única e exclusivamente o white paper. O que significa esse white paper, tá, pessoal? Nada mais é do que ele vai ser o resumo geral do projeto dentro de um papel em branco, ou seja, vai ser o local onde os desenvolvedores, os donos do projeto vão pôr aí pra gente todas as informações por escrito necessário, tá? Então eles vão dizer data de lançamento, eles vão dizer como que vai funcionar o jogo, qual que vai ser a moeda, qual que vai ser o estilo de jogo, enfim, tudo vai estar dentro desse white paper, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer para entender um pouco mais do projeto é vocês lerem o white paper, tá? Vou demonstrar tudo na prática depois, vamos com calma. O segundo aspecto fundamental que um projeto vai ter que ter é chamado de roadmap, tá? Também tá aparecendo aí na tela para vocês. Nada mais é do que aí ele vai nos dizer as etapas do processo, tá? Então ele vai nos dar o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, enfim, quantos passos e quais vão ser necessários para a equipe tomar. Então digamos que o jogo vai ser lançado dia 31 de dezembro, ou seja, lá vai dizendo, dia 31 de dezembro o jogo vai começar a ser vendido, dia 2 de janeiro vai ter atualização tal que vai implementar não sei o que dentro do jogo. Então o roadmap eles vão deixar também por escrito para vocês todo o processo e todas as fases que eles querem implementar dentro do jogo, ou seja, vai ser fases diferentes, vai ser processos diferentes. Cada fase vai ter determinada nova coisa que vai surgir dentro do jogo, tá? Seja ela o que for. O terceiro aspecto extremamente importante, tá, pessoal? Os desenvolvedores públicos. O que isso quer dizer? O pessoal dá cara, o pessoal mostrar quem eles são, mostrar que eles são pessoas de verdade, pessoas que estão engajadas no projeto. Isso torna-se muito importante para nossa credibilidade, tá? Então sempre o projeto precisa ter aí pessoas reais e desenvolvedores reais por trás, tá? Então se vocês não conseguirem achar quem são os desenvolvedores, quem estão por trás do projeto, também pode ser um ponto aí das pessoas estarem se escondendo atrás de uma máscara para fazer um projeto fajuto. O quarto principal aspecto, tá, pessoal, é os parceiros. O que os parceiros querem dizer? O que significa os parceiros? São aquelas empresas, são grandes pessoas ou empresas por trás do projeto que estão ajudando no desenvolvimento e no processo e na criação desse projeto. Ou seja, a gente tem que ter grandes empresas por trás, a gente tem que ter pessoas grandes e famosas por trás para mostrar que realmente é um projeto que tem futuro e que pode se desenvolver no meio dos outros jogos NFTs, tá? Então é importante que a gente tenha diversos parceiros e parceiros de qualidade. Não adianta a gente ter parceiros, por exemplo, de corretoras centralizadas, como por exemplo de uma PancakeSwap, que qualquer um consegue ser parceiro deles. Então a gente tem que ter parceiro fundamentado, como por exemplo o Axie Infinity vem mostrando pra gente a parceria da Ubisoft, que é uma gigante no mundo dos games. Mais um aspecto, tá, pessoal, a questão de site. O site tem que ser um site bem estruturado, o site tem que ser um site bom, um site bonito, tem que ser logicamente também um site que tenha todas as informações necessárias pra gente, tá? Logicamente tem sites scans, né? Vai ter programas e aplicativos e também jogos e scans que vão trazer para a gente sites muito bonitos e sites bem estruturados justamente para a gente cair nesses golpes, mas sites de jogos bem fundamentados tendem a ser sites bons, tá? Não necessariamente precisa ser o site mais bonito do mundo, mas precisa ser um site aí com todas as informações relevantes para dentro do jogo. Outro aspecto bem fundamental, tá, pessoal, é a comunidade, porque a comunidade é o que vai deixar o jogo de pé ao longo dos tempos, tá? Então, digamos o Axie Infinity. O Axie Infinity tem uma comunidade gigantesca de diversas pessoas aí, filipinas, enfim, toda aquela parte da Ásia, de Malásia, Filipinas, Tailândia, tem um público muito forte. Nos Estados Unidos a gente vê um começo de um público muito forte, né? Agora os próprios desenvolvedores falaram que tem pessoas da NBA jogando Axie, então
tem que ter uma comunidade forte, porque querendo ou não é a comunidade que vai deixar o jogo de pé. Não adianta os desenvolvedores fazerem um bom trabalho, mas não ter uma comunidade fixa por trás. Então o jogo precisa ter uma comunidade interessante por trás. E o último aspecto aí é sustentabilidade, né, pessoal? Não adianta a gente tentar aí ter, por exemplo, um break-even em 5 dias, não adianta a gente tentar ter um jogo que vá ter recuperação do nosso capital em um tempo que é inviável a médio e longo prazo. Não adianta a gente querer ter um desenvolvimento de um jogo, a gente ter todo um projeto bacana, mas vocês quererem ganhar todo o dinheiro do mundo em pouco tempo. Isso não vai ficar sustentável, vai fazer com que o jogo tenha dificuldade de se manter de pé e a gente vai ver aí que as recompensas vão começar a cair, a gente vai ver que a comunidade vai começar a sair do jogo, assim como está acontecendo, por exemplo, nesse momento em Plants vs Undead. A gente consegue ver a comunidade, muitos desesperados ou até largando do jogo, porque o jogo tinha um break-even muito rápido, mas logicamente isso não era sustentável nem saudável para o projeto, ou seja, os desenvolvedores vão ter que acabar mudando o projeto em si e as recompensas. Isso vai fazer com que a comunidade se dissipe ao longo do tempo. Bom, pessoal, agora que a gente já sabe mais ou menos todos os tópicos, tá? É importante a gente entender um pouco na prática, tá? Eu vou usar o Axie aqui como exemplo porque ele segue todos os requisitos, segue tudo que a gente precisa para dentro desse projeto, então eu vou usar ele agora para a gente entender um pouco mais como funciona na prática e depois vou mostrar outros projetos que não são tão embasados e não são tão interessantes quanto o Axie. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Nosso primeiro aspecto é a gente achar o white paper do projeto, tá? Então vamos lá, vamos tentar achar o white paper do Axie, né? O nosso white paper do Axie eu sei, né? Já mexi bastante no projeto, fica aqui embaixo, tá? Então a gente clicando e abrindo o white paper do Axie, a gente precisa achar todos os dados que todas as informações aí que o jogo vai ter, tá? Então questão de gameplay, a gente consegue ver todas as batalhas, a questão de breeding, né? A gente consegue ver tudo dentro do jogo, bem estruturado e bem bonito, bem feito aqui dentro do white paper, tá? É simples, tá, pessoal? O white paper é realmente um papel em branco, como o nome já diz. Ele não precisa ter muita firula, não precisa ter nada demais. Ele realmente só precisa ter as informações do projeto, tá? Então é normal que o white paper não seja a coisa mais bonita e interessante do mundo, porque a função dele é mostrar tudo que o jogo precisa ter. E aí, cada jogo que vocês forem utilizar, eu tô dando exemplo do Axie, mas isso vai para qualquer jogo que lançar, vocês precisam dar uma olhada no white paper, dar uma lida, tá? Vocês conseguem traduzir, tá? Traduz para o português, quem não entende muito do inglês, e dá uma lida geral, estuda um pouco a respeito do jogo, a respeito dos desenvolvedores, quem é a equipe, né? Toda essa questão que eu mostrei para vocês aí, tá? Bom, pessoal, nosso segundo aspecto aqui na prática, né, é o roadmap, tá? Então o roadmap é uma parte extremamente importante, assim como o white paper, tá? É importante que o jogo dê datas para vocês, tá? O jogo não pode simplesmente dizer a gente vai fazer isso e vai fazer tal coisa, mas dentro do jogo ele não dá data nenhuma de quanto isso vai acontecer, tá? Então um jogo bem estruturado, ele geralmente tem datas, tá? Ele, claro, pode ser por semestre, pode ser por trimestre, o jogo pode dar aí, enfim, da forma que ele quiser, mas é preciso que ele dê uma data para vocês, tá? Jogo que não tem um white paper bem estruturado com todas as informações dadas, jogo que não tem um roadmap com datas, já são indicativos, tá? De um jogo que pode ser scam pra gente. Então aqui o Axie a gente consegue ver, né? Ele já tem um check-up, ou seja, ele já diz pra gente os processos que já foram feitos e as coisas que ainda vão acontecer dentro do jogo, tá? Então a gente pode ver que as próximas etapas dentro do jogo é adicionar staking de AXS e a questão dos lands, né? A questão aí do jogo virar um mundo aberto. Então a gente consegue ver tudo que vai acontecer ainda dentro de 2021, o que vai acontecer no primeiro semestre de 2022 e o que vai acontecer no segundo semestre de 2022. Então a gente consegue ver todo o desenvolvimento do projeto e quais são os próximos passos que a equipe está tomando aqui dentro do roadmap. Bom, pessoal, o próximo passo aqui está os desenvolvedores públicos, ou seja, a gente saber quem são eles, quem são as pessoas envolvidas atrás do projeto. Aqui a gente consegue ver toda a equipe da SkyMavs, que são os desenvolvedores do Axie Infinity, tá? Então aqui nessa foto a gente consegue ver todas as pessoas que englobam o projeto, tá? Então aqui a gente consegue ver que são pessoas reais, a gente consegue pesquisar quem elas são, tá? Quem é o CEO, quem é o co-founder, enfim, todas as pessoas por trás da SkyMavs e também, logicamente, por trás do Axie Infinity. Então é importantíssimo que vocês também achem essas informações no jogo que vocês querem, de pessoas que sejam públicas por trás, para trazer maior segurança e credibilidade para o jogo. Bom, pessoal, a próxima fase que a gente tem são os parceiros, tá? Aqui no Axie Infinity a gente consegue achar bem claro também alguns dos grandes parceiros que a gente tem, tá? E dentre eles eu vou destacar dois, como eu já falei antes para vocês, da Ubisoft, né? A Ubisoft a gente sabe que é uma empresa que tem total credibilidade, dona de grandes franquias, de grandes jogos, como por exemplo Assassin's Creed e outros gigantes dentro do mercado. Então são empresas aí que rendem e trazem bilhões de dólares aí para dentro do mundo dos games. Então a gente sabe que a Ubisoft tem aí realmente é muito forte dentro do mundo dos jogos e tem uma credibilidade excelente, ou seja, eles também estão trabalhando dentro do Axie Infinity, né? Os desenvolvedores já deixaram claro pra gente como que eles vão trabalhar. A Ubisoft já tá fazendo os novos gráficos, os novos Axies aí e do novo universo para dentro do mundo. Então a gente já sabe que a
Ubisoft, além de ser um parceiro, está trabalhando forte dentro do jogo também para deixar o jogo mais bonito aí e mais interessante. Outros parceiros muito fortes é a Samsung, né, pessoal? Não preciso falar a respeito da Samsung, então é um parceiro aí global que eles têm, um parceiro, um dos maiores do mundo, uma das maiores empresas do mundo, e logicamente esse tipo de projeto, eles vão entrar em pirâmides, pessoal. Não faz sentido esse projeto entrar em scan, não faz sentido esse tipo de empresa entrar em pirâmides, tá, pessoal? Não vou nem destacar Binance em outros tipos de empresa, mas também, lógico, tem patrocínio de diversos outros, né, em parceria de outras grandes empresas, tá? Mas vale a pena deixar bem claro, tá, pessoal, que tipos de empresa como Samsung e Ubisoft não vão queimar seu nome à toa, já que são empresas aí multibilionárias que rendem milhares e bilhões de dólares ao longo dos anos, então não tem por que esse tipo de empresa entrar em um tipo de scan. Então esse tipo de projeto é um projeto bem fundamentado, é um projeto bom e que tende aí a ter um futuro brilhante pela frente, apesar do momento não ser o melhor momento dentro do Axie Infinity, que a gente sabe, tá? Bom, e a gente vem aqui, né, pessoal, para datas de lançamento. Então, como o Axie já é um jogo lançado, né, não é um jogo aí em Early Access, a gente já sabe quando que o jogo foi lançado. O Axie já é um jogo bem antigo, um jogo aí de 2018, então a gente não vai conseguir achar, por exemplo, data de lançamento, mas a gente precisa achar as datas das atualizações. Isso aqui traz uma credibilidade muito grande para dentro do jogo. Então, se vocês não conseguirem achar nada referente a datas, isso aqui é muito preocupante, tá? Então saibam quando o jogo vai lançar, saibam as datas que esse jogo vai sair, quando as atualizações vão acontecer, e geralmente vocês vão encontrar essas datas dentro do roadmap. Então é importantíssimo que vocês verifiquem as datas e se os jogos estão cumprindo aí com as datas que eles prometeram anteriormente. Isso vai definir muito se um jogo é scan ou se realmente eles têm uma equipe de desenvolvimento por trás séria. E logicamente, né, pessoal, o site aí ter um site bem estruturado, um site bonito, quando a gente clica nos ícones, ele realmente vai para o que a gente quer, né? Então, por exemplo, se a gente clicar aqui no ícone do white paper, ele vai nos levar para o white paper, né? A gente consegue ver algumas informações que podem ser muito mascaradas aqui dentro, então não são informações que vão nos interessar muito, mas a gente consegue ver que é um site bonito. Se a gente clica nos ícones, eles vão realmente para o que a gente quer, né? Ele vai para o marketplace, ou seja, ele vai para todos os lugares que a gente quer. Então é necessário o site também ser um site bem feito, que ele vai para determinados termos onde ele fala. Por exemplo, a gente clicou aqui em termos, ele vai para os termos, ele é um site que funciona realmente, é um site bonito, mas também é um site eficiente, tá, pessoal? E tem muitos sites que a gente está vendo de muitos novos jogos que estão surgindo, são sites feios, são sites que realmente não funcionam. A gente clica numa coisa, ele não vai para o lugar certo, enfim. Então isso também determina muito aí da criação do jogo, se ele tende a ser um jogo bom ou um jogo scan. Bom, pessoal, agora eu vou trazer para vocês aqui, tá, alguns jogos novos que vêm surgindo. Vou tentar trazer pelo menos 2 ou 3 novos jogos para a gente conseguir determinar se ele é um jogo que vai ter futuro ou se ele é um scan, e não necessariamente o jogo ser scan, mas um jogo que ele vai ter futuro ou não, tá, pessoal? Então isso é importantíssimo pra gente saber. Então vamos lá, eu tô aqui num tal de Crypto Summoner, tá? Esse jogo aqui a gente consegue ver já os primeiros detalhes a respeito dele. A gente consegue ver aqui, por exemplo, um roadmap, né? A gente consegue ver as fases que o jogo tá seguindo. Mas, né, a gente consegue ver que o site não é o site mais bonito do mundo, mas ele tem as informações dadas de alguma maneira a ser distribuída legal, tá? Então, o primeiro aspecto, o site. Eu, pessoalmente, não achei um site muito interessante, não achei um site muito bonito, mas as informações, pelo menos, estão aí bem distribuídas, as informações estão bem claras dentro do jogo, pelo menos aqui o roadmap, tá? A gente tem, primeira coisa que a gente fazer, tá, pessoal, quando a gente vai dar uma olhada no jogo, é achar o white paper e dar uma lida a respeito do white paper. Bom, pessoal, aqui já no white paper, tá, a gente consegue dar uma lida, a gente consegue ver que é algo bem resumido, né? A gente consegue ver que aqui tem uma imagem realmente, assim, que não é uma imagem real dentro do jogo, né? Não é algo que tá dentro do jogo, não é uma print, por exemplo. A gente também consegue ver que aqui tá extremamente resumido, não é nada muito bem feito dentro da equipe, né? A gente chegando aqui no roadmap, roadmap é simplesmente uma print, né? Ele não tem nada dizendo muito bem o que vai acontecer, ele tem um resumo, não é nem resumo, né? Ele não tem nenhum resumo, ele tem simplesmente tópicos do que tem de acontecer. Então é um jogo assim que não traz muita credibilidade, pelo menos não nessa parte aqui de roadmap e também a parte do white paper. Bom, pessoal, até dei uma pausa aqui, tá? Fui tentar achar a respeito dos desenvolvedores, são pessoas públicas, não consegui achar nada a respeito da empresa, tá? Então, geralmente, quando isso não é fácil de achar, já é uma coisa meio difícil, né? Geralmente, quando são pessoas com um projeto sério, as pessoas já vêm e nos mostram quem elas são logo de início. Então, eu não consegui achar nada a respeito dos desenvolvedores, quem são as pessoas em si, né? O rosto delas, não consegui achar nada a respeito dos desenvolvedores. Então, aqui, nesse Crypto Summoners, a gente já consegue ver mais alguns aspectos que mostram que o jogo talvez valha a pena a gente entrar. Na minha opinião,
já não vale a pena por alguns aspectos que eu ainda vou falar para vocês. Bom, pessoal, até dei uma lida geral aqui em todo o white paper, tá? Para mim dar uma olhada e também não falar o que eu não sei, tá? Mas enfim, é um projeto totalmente inacabado, né? Um projeto novo, a gente consegue ver, claro, é um projeto que vai lançar muito em breve, né? Ou seja, eu tô gravando esse vídeo no dia 2 de setembro, ou seja, amanhã a gente já vai ter o Battlefield, né, já teve o Fair Launch aí, e mesmo assim a gente tem pouquíssima informação, né, não tem nada a respeito do que vai acontecer. Eles estão arrecadando dinheiro ainda para dentro do projeto, mas eles também não têm nenhum tipo de parceiro forte por trás, ou seja, também nos indica que é um projeto que ou pode ser scam, ou um projeto extremamente mal estruturado, que não vai ter um futuro tão breve, tá? Outra coisa, tá, pessoal, que tem que ficar extremamente clara para vocês e importante, tá? O jogo ele precisa ter uma comunidade e ele precisa ter um afim. O jogo ele precisa ter um porquê ele foi criado e porquê que ele vai ter uma comunidade forte por trás. Então, Axie Infinity a gente sabe o porquê que ele tem uma comunidade forte por trás. Além de nesses países que eu falei antes, daquela parte asiática do mundo, ele já é usado como para algumas empresas, para algumas pessoas, inclusive como moeda de troca, tá? Então, ele tem essa questão, ele também vem aí com o objetivo de ser uma renda extra e o primeiro grande jogo a surgir. Então, Axie Infinity já tem uma comunidade assídua por trás, ele tem um projeto bem estruturado, ele tem aí um objetivo claro do que ele quer tornar o jogo. Agora, o Crypto Summoner, ele é um jogo de dragão, né? Ou seja, ele não vai ter uma comunidade muito específica por trás, porque, desculpa aí quem gosta de dragão e quem gosta desse tipo de bonequinho, que deve ser um mago, eu não sei o que é. Mas a comunidade por trás disso, de NFT, é muito baixa, ou seja, são pessoas que não vão querer colecionar um dragãozinho, não vão querer colecionar algumas outras coisas. Dentro do Axie Infinity, ontem eu vi que foi vendido, inclusive o Axie mais caro até agora, foi vendido por mais de 100 mil dólares. Também acho um pouco estranho as pessoas comprarem um bonequinho, né, que parece um peixe misturado com uma besta, misturado com não sei o que, enfim, também não é um NFT, mas como a gente tem uma comunidade muito forte por trás, isso acabou se criando. Então, vai se criar um projeto de dragãozinho, vai se criar esse tipo de projeto aqui? Provavelmente não, a gente consegue ver aqui os contratos que ele tem até, extremamente mal feito, né, jogado de qualquer jeito. Enfim, gods, aqui a gente consegue ver os bonecos que tem, mas são NFTs extremamente simples, né, pessoal? Esse aqui é simplesmente uma GIF que tem, ou seja, um projeto extremamente embrionário, um projeto aí que dificilmente vai ter um futuro e outro, dificilmente vai ter uma comunidade assídua por trás, né? Dificilmente vai ter uma comunidade que vai realmente utilizar e gostar do jogo em si, e não somente para ganhar dinheiro, que esse tem que ser o objetivo de um jogo NFT. Bom, pessoal, agora que eu já trouxe um jogo no mínimo suspeito, né, um jogo que pode ser uma espécie de scam ou realmente um projeto aí que eles estão usando somente para angariar dinheiro e depois eles mesmos saírem do projeto, né? Eu trouxe um projeto que tende a ser bem estruturado. Mais uma vez dizendo, não quer dizer que esse projeto aqui não seja scam no futuro, tá? Mas ele traz alguns aspectos que são interessantes pra gente, tá? É um projeto também ainda não lançado igual o projeto passado, mas ele é um projeto que ele tem algumas coisas diferentes, algumas coisas importantes que a gente deve seguir dentro dele. Primeiro, ele tem um site extremamente bem estruturado, um site bonito, tá? Então, o primeiro aspecto que a gente consegue ver são NFTs de qualidade, um projeto bonito e outra coisa, ele vai trazer uma comunidade muito forte por trás. A gente sabe que a comunidade do futebol é muito grande em torno do mundo e gasta muito dinheiro dentro do próprio esporte, tá? Então, esse jogo vem para ser um jogo de NFT, é um jogo que vem muito parecido com o Foot Manager, eles mesmos dão esse exemplo aqui. Pro pessoal que é mais antigo, né, eu joguei muito Brasfoot, né, então ele vem para ser um estilo desse tipo de jogo, só que agora dentro do mundo de NFT, ou seja, ele vai ter uma comunidade extremamente forte por trás do jogo, porque além dele ser um jogo que nos mostra ser um jogo, principalmente nesse começo, bem feito, logicamente é um jogo não lançado ainda, então tem seu risco, logicamente, tá? Sempre projetos inacabados são projetos de maiores riscos, mas ele vem para cumprir aí uma lacuna que a gente tem ainda dentro do NFT, que é a etapa dos jogos de futebol. Então, ele vem dessa forma, ele não vem com parceiros muito fortes, tá, pessoal? Então, ele não traz parceiros extremamente grandes, tá? Mas vocês podem ver aqui que ele tem toda a fase de roadmap, tá? Então, olha como é um roadmap bonito, né? Todas as fases aqui já mostrando a porcentagem das fases completas, enfim, tudo mais, tá? E aqui, logicamente, a gente tem todas as redes sociais deles, é importantíssimo que a gente ache um roadmap, tá? Então, aqui a gente consegue ver toda a questão de roadmap, tudo bem feito, eles dão exemplo de alguns outros jogos Play to Earn, tá? Aqui a gente consegue ver
ver também toda a questão do roadmap, bonito, com fotos de dentro, fotos com artes, né, fotos de que vai ser de dentro do jogo. Então aqui a gente consegue ver já um projeto mais bem estruturado. Eu acho que fica clara a diferença que a gente consegue ver, tá? É importante que a gente tenha datas, tá? A gente consegue ver aqui também mais para cima a data de lançamento do jogo, né? Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, para o IFO, né? O IFO nada mais é do que a data de lançamento. É como se ele fosse um IPO aí dentro das ações, como se fosse a partir do momento que o jogo vai sair para vocês poderem ser parceiros. Não vou entrar muito no aspecto IFO, mas ele basicamente vai ser o momento onde vocês vão poder virar, entre aspas, sócios, né? Vocês vão poder ter uma participação dentro do jogo comprando seus NFTs. Então em 4 dias a gente vai ver que a gente vai ter o IFO do jogo, vocês vão poder participar do projeto, tá? Parceiros, não tem parceiros fortes, tá? Até procurei a respeito desse Eastern Bank, mas é um banco aí extremamente, assim, de segunda linha, não é um banco extremamente forte. Enfim, aqui tem o Management, também não é forte, e o IFO Swap também aí é uma DEX, ou seja, uma plataforma descentralizada. Ele não traz parceiros fortes ainda, mas eu vi que ele já patrocina times de futebol, como por exemplo Southampton, que é um time inglês. Qualquer um pode patrocinar, inclusive pirâmides, a gente já viu diversas pirâmides patrocinar times de futebol, então isso também não traz uma credibilidade para dentro do projeto, mas já é um a mais que eles estão tendo, tá? Outra coisa, né, pessoal, que é fundamental dentro de um jogo é a sustentabilidade. A gente sabe que um jogo ele não consegue se sustentar sozinho, ele precisa da comunidade por trás, e é isso a gente está vendo muita dificuldade dentro do Axie Infinity, né? A gente consegue ver a questão de eles precisam queimar moedas, eles precisam determinar e adicionar novos modos dentro do jogo para que as pessoas utilizem o dinheiro e não só saquem, senão realmente vai ser um jogo extremamente mal sustentável e o jogo vai acabar caindo alguma hora. Aqui dentro desse jogo a gente consegue ver que a gente vai ter a questão de packs, né, que isso rende muito dinheiro. A gente sabe que, inclusive, jogos de futebol como o FIFA, ano passado, ele rendeu mais de $1 bilhão somente com a questão de packs e venda do próprio jogo, sem ser NFT, logicamente. Então, a gente sabe que é um mercado extremamente grande, a gente vai ter players, a gente vai precisar, pelo que eu dei uma lida de 11 players, ou seja, a comunidade vai ter que ter jogadores, e pelo que eu também dei uma lida, os jogadores vão ficando velhos, eu não sei como que vai funcionar essa questão, ou seja, vai precisar ter uma rotatividade grande dos jogadores, vocês não vão poder ter eles para sempre. Logicamente a gente vai ter que melhorar o time, não vai ser como por exemplo o Axie no começo, que a gente comprava três Axies aleatórios e simplesmente utilizava, né? Aqui a gente simplesmente vai precisar ter bonecos, precisar ter jogadores, né, de qualidade dentro do time. Então tá, pessoal, essas são algumas dicas que tem, tá, que vão ajudar vocês a identificar se um projeto realmente é scam ou é um projeto bem feito. Lembrando, sempre sigam essas 8 etapas, tá? O projeto precisa mostrar para vocês com clareza todas essas etapas, inclusive a etapa de sustentabilidade dentro do jogo, tá? Isso vai ser de importância gigantesca. Então, procurem quem são os desenvolvedores, procurem o roadmap com datas, tá? Procurem o white paper, procurem parceiros, que é importante. Muitos jogos no início não vão ter parceiros fortes, até porque é um jogo surgindo ainda, né? Mas também precisam ter todas as datas e tudo certinho, como por exemplo tem o Axie aqui, tudo mostrando bonito, todas as etapas e tudo que vai surgir no futuro, tá, pessoal? Então, essas são algumas formas de ajudar vocês a identificar se um jogo vai ser scam ou não. Lembrando, mais uma vez eu vou falar para vocês, não tem como saber 100% se um jogo é scam ou não até o scam acontecer. Então, invistam um dinheiro que vocês possam perder dentro do jogo, nunca um dinheiro que vocês não tenham, que vão precisar pedir emprestado ou que vai fazer falta, tá? E logicamente, né, pessoal, vão com cautela para todos os jogos, tá? Não adianta vocês investirem tudo que vocês têm e depois perderem e ficarem tristes com isso. É um mercado muito novo, é um mercado que muitos golpes vão surgir, vão acontecer ainda, muitos jogos vão surgir, vão cair rapidamente, assim como estão caindo alguns já, né? A gente já sabe, não vou citar nomes nesse momento, e também vão ter outros jogos que vão se manter em alta por mais tempo, como na minha opinião é o que o Axie Infinity vai fazer, apesar da baixa que ele vem tendo. A gente sabe de toda a implementação e toda a equipe, todo o desenvolvimento e todo o dinheiro por trás que o Axie tem, né, pessoal? A Axie acabou de ganhar prêmios, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui. O Axie foi nomeado, tá, pessoal, pela Pocket Game como o 20º jogo mais interessante que a gente tem de mobile nesse momento, tá? Então aqui ele dá toda uma indicação a respeito do Axie, né? Toda a questão aí do marketing que eles têm, todo o dinheiro que eles têm por trás, todo o net worth deles. Então tudo dentro do Axie vem cooperando para mostrar se é um ecossistema, entre aspas, saudável. Nesse momento a gente sabe que não está, mas ele vai ser no futuro, pelo que a gente tem sabido, né? Pelo que os desenvolvedores têm nos mostrado, ele tende a ser um ecossistema saudável no futuro, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer dúvida podem deixar aqui na descrição, que eu vou tentar responder todos os comentários, tá? Sempre tento responder tudo, então se tiver dúvida deixa aí que eu respondo vocês, tá? Muito obrigado, não esqueçam do like e tamo junto até o próximo vídeo, pessoal.